E o Palmeiras acaba de conquistar o bicampeonato da Copa São Paulo de Juniores. E os atletas do Verdão, super valorizados. O vídeo de hoje do canal da Nicola vai te contar sobre olheiros de clubes do futebol europeu que estiveram acompanhando os dois últimos jogos do Verdão. Vou te contar também quem são jogadores pretendidos pela Europa. Bora te atualizar sobre o São Paulo em relação a Erisson, que quer jogar no tricolor, mas negociação hoje mais quente entre clubes envolve o Curitiba. Preciso te atualizar sobre o drama de Maicon, mais uma vez contundido no Corinthians. Informação importante sobre o Vasco. Conversas com o Papo Gomes esquentaram, embora exista a notícia de que o Flamengo pode dar um chapéu no Cruz Maltino em relação ao outro atleta. Vou te atualizar também sobre as últimas do mercado, bastidores, Fluminense recusando proposta gigante do Fulham da Inglaterra pelo volante André, além de muitas outras coisas. Tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Deixa eu só me apresentar primeiro. Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal que tem a missão de deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, deixa seu like e aperta esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que permite a você apostar de segunda a segunda. Nessa quarta-feira ainda dá tempo, tem, por exemplo, 3 jogos do Campeonato Paulista. Destaque para Ituano e Palmeiras, o Verdão provavelmente com o time mexido. A Vitória Alviverde pagando R$1,84. Tem coragem de apostar no Ituano? Tem ainda jogos da Série 2 do Campeonato Paulista, de outros campeonatos estaduais. Na quinta-feira, vários campeonatos internacionais. Enfim, não vão faltar oportunidades para você fazer boas apostas na 1xBet. Para participar, você já sabe, pega o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro. Só não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar com a informação a respeito do Palmeiras. Verdão que acaba de se sagrar bicampeão da Copa São Paulo de Juniores. Durante muito tempo, torcedores de outros times importunavam os palmeirenses exatamente por causa da falta da copinha. Verdão foi campeão na temporada passada e acaba de repetir o feito. Vitória na final por 2-1 contra o ótimo time do América. Palmeiras e América chegaram para a decisão com 100% de aproveitamento, eram 8 jogos e 8 vitórias. O Palmeiras venceu por 2-1 com um gol decisivo marcado pelo volante Patrick aos 47 da etapa final no primeiro tempo. O artilheiro da Copinha e também do Palmeiras, Juan Ribeiro, já havia aberto o placar. Só para contextualizar, informação importante em cima do título alviverde. Palmeiras vem desde a semifinal sendo observado por vários olheiros de clubes do futebol europeu. Benfica, Ajax, Mônaco e Porto têm representantes no país. Eles observaram em loco no estádio aos 2 últimos jogos do Verdão. Os atletas interessados. O Kevin é aquele que mais chama atenção, inclusive já recebeu uma proposta oficial do Shakhtar. O time ucraniano nem mandou representante, mas já havia enviado uma proposta perto dos 10 milhões de euros. O Messinho é outro jogador super badalado, já teve uma proposta oficial do PSG, algo na casa dos 40 milhões de euros. Isso sem falar no Juan Ribeiro, centroavante, no Pedro Lima, meia, que tem sido defendido por torcedores do Palmeiras para ser promovido ao time principal o mais rápido possível. O zagueiro Henrique é também o capitão, enfim. A promessa e a perspectiva de ótimos negócios no futuro não tão distante, isso sem falar desses atletas que serão utilizados no time principal muito em breve. Quero falar agora sobre o Flamengo e a chance de o rubro-negro dar um chapéu no Vasco. Informação é da Sport 890 e diz respeito ao interesse rubro-negro na contratação de Franco Fagundes. Publicação uruguaia diz que o Flamengo já se dispôs a pagar a pedida do Nacional do Uruguai para contratar o meia atacante que é pretendido pelo Vasco há bastante tempo. O Vasco chegou a fazer uma oferta oficial de 4 milhões de dólares, o Nacional recusou e pediu algo na casa dos 6 milhões de dólares. O Vasco e a 777 entenderam que era um valor muito alto por um atleta que é jovem, mas que tem só uma boa temporada. A temporada de 2022 é o ano fora da curva desse jogador, que até então era um jogador normal. Ninguém do Flamengo confirma o interesse ou a possibilidade de uma proposta. Se ele chegasse, certamente seria para ser o substituto imediato de Arrascaeta. E a curiosidade é que você teria o uruguaio como titular e outro uruguaio na condição de reserva. Antes de mudar de assunto, ainda sobre o Flamengo, contar que o rubro-negro anunciou nessa quarta-feira a prorrogação do contrato do atacante Pedro,
que havia chegado em 2020 por empréstimo, comprado um pouco depois, em 2021, por 14 milhões de euros junto à Fiorentina. Atacante que tem feito enorme sucesso, foi inclusive o artilheiro do Flamengo na temporada passada com os mesmos 29 gols do Gabigol. Novo contrato só se encerra em dezembro de 2027, além da extensão do vínculo e do aumento da multa rescisória. Pedro também conseguiu um reajuste salarial. Bora falar sobre Papo Gomes, jogador argentino, 35 anos de idade, disputou a última Copa do Mundo e cada vez mais nos noticiários envolvendo o Vasco. Agora são publicações na Espanha e na Argentina que afirmam que o negócio esquentou. A curiosidade é que dirigentes do Vasco seguem adotando um papel e um discurso de mistério. A informação oficial do Vasco é de que faz alguns dias que não existiram contatos entre as partes, mas na Argentina, país do Papo Gomes, e na Espanha, onde ele joga, no Sevilha, a informação é de que as tratativas avançaram e que o Sevilha já teria concordado em vender o jogador para o Vasco da Gama. Proposta oficial de compra já teria sido feita e acertada. Resta agora a parte principal, que é chegar a um acordo em relação ao contrato e ao salário do Papo Gomes. O argentino tem vínculo por mais 1 ano e meio no Sevilha, perdeu um pouquinho de espaço por lá, o time não tem conseguido ser competitivo em outros tempos, como em outros tempos, mas para voltar ao Brasil, ou para jogar no Brasil e voltar à América do Sul, o meio atacante vai precisar de uma redução salarial considerável. Ele ganha na Espanha cerca de 5 milhões de euros por temporada, isso equivale a 2 milhões e 300 mil reais por mês, que fariam dele o jogador mais bem pago do país, à frente inclusive de Luizito Soares. O Vasco, sem sombra de dúvida, não vai pagar nem perto disso. Me surpreenderia se o Vasco conseguisse chegar a 1 milhão de reais por mês de salário. Então, podemos imaginar que o Papo Gomes precisaria abrir mão de mais da metade dos seus vencimentos para que pudesse se tornar jogador cruzmaltino. Se o negócio for fechado, o Vasco vai ter um grande meio atacante, um jogador de enorme talento, que enquanto vestiu a camisa da Atalanta só não fez chover. Seria o 10 que o torcedor do Vasco tanto quer, de parar ao aeroporto, mas, como eu disse, ainda restam questões financeiras importantes a serem resolvidas. Bora de informação exclusiva, o Fluminense recusou nas últimas horas proposta oficial do Fulham da Inglaterra pelo volante André, o mais promissor, o mais talentoso e aquele que mais vale dinheiro dentro do atual elenco de Fernando Diniz. A curiosidade é que nessa terça-feira o presidente Mário Bittencourt já havia falado sobre o André, assegurando que não o venderia na temporada atual, somente a partir de 2024. A informação que eu recebi é de que o Fulham ofereceu 20 milhões de euros ou mais ou menos 110 milhões de reais para comprar o André em definitivo. A negociação seria do seguinte molde: um empréstimo com obrigação de compra, tá? E essa obrigação de compra implicaria no pagamento de 20 milhões de euros até 2024. Nem é um parcelamento tão longo, a gente está acostumado a ver parcelamentos bem maiores. Para completar, o Fluminense ainda ficaria com um percentual de uma venda futura, tudo para que o negócio pudesse ser fechado ainda nessa semana, à pressa no Fulham, até porque a janela de inscrições na Inglaterra se encerra em 31 de janeiro. Só para comparar a proposta do Fulham pelo André em relação a outras propostas por volantes. O Andrei Santos, ex-Vasco, foi para o Chelsea por 12 milhões e meio de euros. Danilo, seleção brasileira, com convocação, trocou o Palmeiras pelo Nottingham Forest por 18 milhões de euros, que podem chegar a 22 milhões de euros em bônus. O João Gomes tem propostas do Wolverhampton da Inglaterra de 17 milhões de euros e do Lyon da França de 19 milhões de euros. Ou seja, a proposta pelo André é a maior de todas, isso sem falar no salário. Ele mais do que quintuplicaria ou multiplicaria por 5 o seu salário caso se mudasse para a Inglaterra, mas o Mário Bittencourt tem batido na tecla de que não pretende vender o jogador nessa janela de transferências. E você venderia o André por 20 milhões de euros? Seguraria? Estou curioso para saber sua opinião. Use o espaço para comentários para registrar o que você pensa, beleza? Bora falar agora sobre Herisson. O atacante que pertence ao Botafogo, emprestado ao Estoril de Portugal, está entre Curitiba e São Paulo. A novela ainda não terminou. E não terminou por um motivo óbvio. O Botafogo já deu indícios de que tem no Curitiba a melhor proposta de empréstimo. Tanto o São Paulo quanto o Coxa querem o jogador por empréstimo. A melhor oferta é do Curitiba, mas o Herisson quer jogar no São Paulo. O problema é equacionar essa questão, porque Botafogo e Herisson precisam pensar da mesma maneira para que o negócio seja concretizado. A proposta do São Paulo é de não pagar nada pelo empréstimo e perdoar algumas das dívidas que o Botafogo tem. São 3 atletas que causam uma dívida do Botafogo para com o tricolor. A mais antiga do Henrique Almeida, ainda de outra época anterior à da SAF,
Mais recentemente, o Botafogo conseguiu 2 atletas do São Paulo, o Lucas Perry e o Tietê. E ainda existem algumas pendências a serem pagas. A ideia do São Paulo é causar um abatimento nessas dívidas todas com o empréstimo do jogador. O Botafogo prefere receber dinheiro. Até por isso, avançou nas tratativas com o Curitiba, embora tenha feito uma contraproposta ao São Paulo diante da oferta do tricolor do perdão da dívida. O São Paulo já recusou a proposta do Botafogo. Por que o tricolor se sente cômodo, confortável na negociação? Porque eu já ouvi do staff do Herisson que o centroavante prefere jogar no tricolor, jogador de 23 anos de idade, que chegaria para ser reserva do Caleri. A boa notícia é que essa novela deve terminar até o fim dessa semana. Existe pressa do Herisson para definir seu futuro. Outra coisa que eu queria chamar a atenção nessa história é o terceiro atleta nessa janela de transferências que demonstra publicamente sua vontade de jogar no tricolor e na queda de braço faz força para jogar pelo São Paulo. Já havia acontecido com o Wellington Rato, que tinha uma oferta melhor do Fortaleza, mas acabou fechando com o São Paulo. Aconteceu também recentemente com o David, que fez o possível e o impossível para abrir mão das tratativas com o Red Bull Bragantino e dessa maneira acabou se acertando com o São Paulo. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro com mais números alarmantes. Cheguei a contar para vocês que a dívida bancária do Galo na temporada passada quase dobrou, saltando de 377 milhões para 628 milhões de reais em apenas uma temporada. Mas esse não é o único sinal de como anda mal a questão financeira do Galo. O Atlético tem cerca de 300 milhões de reais de dívida com a família Menin, mais especificamente com o Rubens Menin, até aí nenhuma novidade. Tanto que o Menin vai ficar com entre 15% e 17% do valor de uma SAF, do percentual da SAF do Galo, como uma recompensa por conta dessas dívidas. Ele vai perdoar as dívidas, em troca vai ficar com ações da futura Sociedade Anônima do Futebol do Atlético. Só que além desses 300 milhões de reais, há mais ou menos 900 milhões de reais pegos pelo Atlético em empréstimos que tem Rubens Menin como avalista, ou seja, se o Atlético não pagar, é o Rubens Menin quem se compromete a fazer a quitação. 1,2 bilhão de reais de dívidas do Atlético condicionadas ou ligadas ao empresário. E o mais curioso para mim nessa história toda é que ainda tem atleticano que ataca o Rubens Menin, dizendo que ele não tem ajudado tanto quanto deveria, dizendo que a participação deveria ser maior, enfim. A única coisa que eu queria acrescentar em cima dessa história é que, se fosse a torcedor do Atlético, eu gostaria muito que o Menin assumisse o Galo e comprasse as ações do Atlético, mas já contei para vocês aqui no canal e também na minha coluna no Super Esportes que essa possibilidade foi estudada pela família Menin, mas descartada diante do grande risco financeiro e também da relação com o torcedor. O Rubens Menin teme que, diante de maus resultados, a relação boa que ele tem com a maior parte da torcida seja arranhada e ele passe a ser cornetado, criticado, é tudo que ele não quer na reta final da vida dele. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e o drama de Maicon, mais uma vez contundido. Volante que passou quase o segundo semestre inteiro da temporada passada de fora por conta de uma fratura no dedo. Ele volta para essa temporada muito feliz, muito contente, mas logo na terceira partida já se machuca. Na vitória dessa terça-feira contra o Guarani de virada, ele sai no primeiro tempo alegando dores no músculo posterior da coxa esquerda. Os resultados dos exames devem sair nas próximas horas, mas já é praticamente certa a ausência dele no confronto contra o São Paulo. Importante lembrar que, preocupado com a chance de lesões, o Corinthians já havia poupado o Maicon da partida do fim de semana no empate em 0-0 com a Inter de Limeira. Situação chata, ruim para o Maicon, que se esforçou primeiro para vir por empréstimo do Shakhtar Donetsk. Na temporada passada ele abre mão de 60% dos vencimentos que tinha na Ucrânia para jogar no Corinthians. Nessa temporada a redução salarial foi menor, ele conseguiu um aumento em relação ao que ganhava em 2022, mas segue ainda recebendo menos no Corinthians do que receberia no Shakhtar, tudo para poder jogar no time do coração dele, mas as contusões continuam perseguindo ele. Na temporada passada, por conta do problema na fratura no pé, ele chegou a ficar 14 partidas fora e foi justamente na reta final da temporada, com os principais jogos sendo disputados, Libertadores da América, Copa do Brasil, entre outros. Para essa temporada, tendo participado de toda a pré-temporada, imaginava-se que ele pudesse evitar as contusões, algo que, ao que parece, não aconteceu. A curiosidade é que ele havia sido anunciado em março do ano passado. Vai completar daqui a pouco um ano de Corinthians e soma apenas 29 jogos disputados. E você? O que você pensa a respeito da contratação do Maicon? Tá gostando? Tem valido a pena? Use o espaço para comentários, deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra um pouquinho mais tarde com a live do Nicola. Abraço, tchau!